Então, boa noite pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu gostaria de falar sobre uma questão bem assim complexa. Veja, quando alguém pergunta algo a outra pessoa, a esperança que ele tem, veja, a esperança que ele tem é de que a resposta seja plena e objetiva, e quando eu digo plena, significa uma resposta que realmente tenha completude, não haja espaço para exceções. A mesma esperança tem o cientista. O cientista procura, com sua resposta, responder de maneira universal ao problema proposto. Veja que aqui usei a expressão esperança, porque é evidente que a verdade absoluta, a resposta absoluta, a teoria que responda absolutamente às questões da realidade é uma utopia, é uma vontade do impossível, porque a realidade sempre é mais complexa do que os humanos podem responder. Veja que, de maneira geral, nós podemos dizer que a ciência é um conjunto de conhecimentos. De um lado, socialmente adquiridos, socialmente produzidos, historicamente acumulados, e de outro lado, dotado de universalidade. E aqui a universalidade, entendamos a universalidade possível, porque evidentemente sempre há exceção, sempre há pontos obscuros, sempre há limites. Pois bem, mas o meu foco aqui é a esperança. O cientista precisa manter a esperança, o perguntador tem que ter a esperança, o respondedor, a pessoa que responde, tem que ter a esperança de que é possível responder de maneira totalmente universal e plena. É como, repetindo a ideia de utopia, né? E alguém já disse que utopia é como horizonte, né? Está sempre à frente e nos faz sempre dar passos à frente, sendo que o horizonte é inalcançável. Então, esta universalidade plena e pura, ela não é alcançável, mas deve ser mantida como utopia, como esperança. Perder a esperança é, de certa forma, enfraquecer a vontade de criar teorias que tentem explicar a realidade. Fiz essa volta toda porque fico pensando que os fascistas, eles não têm intelectuais de ponta, cientistas, pesquisadores de ponta atualmente, que consigam manter o pensamento fascista. E explico. Sempre que alguém se desenvolve dentro do pensamento fascista, e portanto terá fé no pensamento fascista, portanto se sentirá bem, ele vai encontrar um problema, que é quando ele tentar universalizar este pensamento. Veja, ele terá que dizer, este pensamento que é fascista é bom para todas as pessoas, e aí ele se envolve com um problema que não há solução para o fascista, que é a resposta não. Não é bom para todos, porque o fascismo vai excluir o divergente, vai excluir as minorias, vai tentar afastar-se da crítica. E, portanto, não cabe a ideia de ciência, não cabe a ideia de universalidade, portanto, não cabe sequer a ideia de explicação. A ideia de teoria como algo explicativo prescinde
de possibilidade de existência, porque o fascismo em si mesmo, ele não pode ser explicado. Porque tentar explicar o fascismo é se perder nos obstáculos que aparecerão, obstáculos estes que serão a necessidade de tentar dizer ao excluído que para ele é bom ser excluído, dizer ao sujeito crítico que é bom que ele se cale e que é preciso que o poder seja superior a determinados grupos e que esses devem se orientar pelo poder preponderante, devendo calarem-se. Portanto, as teorias explicativas do fascismo acabam se voltando contra ele, né? Elas vão colidir necessariamente com qualquer explicação universal possível. Com isso a gente pode entender o porquê que todo o fascista de fé, todo fascista genuíno, ele é um sujeito violento. Porque ele não pode explicar as suas posições. Ele, ao calar o outro, ao calar as minorias, ele cala a si mesmo, porque não há como ele se auto-explicar. E muitas vezes o fascista, ele não é detentor de poder, ele é um seguidor do poder. Então é difícil, inclusive, explicar como ele é um seguidor de um poder tão excludente assim e tão bons para alguns, e às vezes o próprio fascista é excluído das benesses deste poder. Portanto, a linguagem é um problema para o fascista, porque a linguagem ela existe para explicar. A linguagem não existe para se impor, para impor paradigmas. Ela existe para aclarar, ela existe para criar diálogo e criar condições de entendimento. E, portanto, a fala para o fascista é um problema. Porque, para o fascista, a linguagem é uma arma. A linguagem é algo impositivo. E, portanto, a fé, ou melhor, a esperança na universalidade, a esperança de respostas que sirvam para todos, não é bem-vinda ao fascismo, porque as minorias não conseguem se sentir contempladas e, portanto, não conseguem se sentir pertencentes à explicação do fascista. Tentei, com essa minha fala, tornar mais claro possível o porquê da dificuldade de se comunicar com o fascista genuíno, porque ele não pode se comunicar. Ele é um sujeito preso, porque ele não pode explicar. Ele não pode se comunicar de maneira livre, porque o amor e a fé no fascismo o prende ou coloca sobre 4 paredes numa célula, numa cadeia interpretativa, que ele não pode ter outras interpretações e sequer pode explicar sua própria interpretação, compreensão de mundo, porque ela nunca será ciência, nunca poderá ser nem tanto a preocupação com ciência, mas ela nunca poderá querer, desejar, ter a esperança de universalidade. Eis aí o problema. Um abraço e muita reflexão.